Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Amados diletos irmãos, nós estamos fazendo comentário do livro de Efésios. Hoje eu quero comentar o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Amados diletos irmãos, então vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo ao Efésio, no capítulo 2, começa assim: Ele vos vivificou, estando vos morto nos vossos delitos e pecados, no quais outrohoras andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e como Ele nos fez sentar nas regiões celestial em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para a boa obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Muito bem, amados, com base neste versículo, quero chamar a atenção de cada ouvinte da palavra de Deus. Apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus, Ele nos deu vida. Ele deixa claro isso quando Ele diz: Ele vos vivificou. Vivificou significa que recebemos vida da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós ainda cada um de nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Aos olhos de Deus, nós éramos um cadáver ambulante, porque nós estávamos mortos aos olhos de Deus. Mas Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou novamente. Ele nos deu a oportunidade de alcançarmos a salvação. Apóstolos deixa isso claro, que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo, amado, ele jaz na iniquidade. E nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Todos nós, amados, sabemos que existe espírito operando nas regiões celestiais. E nós vivíamos segundo o príncipe desse espírito maléfico que opera no ar. Nós éramos escravos do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos desse jeito, amados. Nós éramos filho da desobediência.
nós vivíamos alienado de Deus, entre a quais todos nós também, amados, antes andávamos nos desejos da nossa própria carne. Nós satisfazíamos os desejos carnais. Tudo aquilo que a nossa carne almejasse, nós dávamos para a nossa carne, para que assim pudéssemos saciar a nossa sede de pecador. Nós fazíamos toda a vontade da carne e éramos direcionados pelos nossos pensamentos impuros. Cada um de nós, tinha uma natureza do próprio filho da ira. Quem é o filho da ira? É o próprio diabo, amado. E dentro de nós, a natureza maléfica do inimigo de Deus operava. Ele opera ainda através desse espírito maléfico nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida, amado. Ele nos gerou novamente por meio da palavra. Pois Ele, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, quando ainda nós estávamos mortos aos seus olhos, quando nós estávamos afundados nos nossos próprios delitos, Ele nos vivificou. Significa que recebemos nova oportunidade de vida. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E o apóstolo torna a repetir que pela graça sois salvos. O nosso Deus, Ele nos ressuscitou. A Bíblia deixa bem claro. Aos olhos de Deus nós éramos mortos. Mas então Deus, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Com quem? Com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Com Ele, com Cristo, Ele nos fez sentar nas regiões celestiais, amados. Hoje, nós vivemos ainda neste mundo, mas a nossa vida, aqueles que acreditam no Senhor Jesus, aqueles que acreditam no sacrifício expiatório do Senhor Jesus, estes já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo. Isso Deus fez por quê? Para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza, da sua graça. Ele mostra e manifesta a sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque é pela graça, amado. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Não há outro meio de alcançarmos a salvação. Ele não vem pela nossa própria bondade, mas é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas somos salvos por meio de quê? Por meio da fé. E isso não vem de nós. Ele é um dom, é uma dádiva. É uma dádiva de Deus. E Ele não vem pelas obras. Por mais que nós venhamos fazer obras de caridade, se nós não aceitarmos a Cristo como Senhor da nossa vida, nós não alcançaremos a salvação. Ele não vem então pela obra, para que ninguém se glorie das suas obras. Porque nós somos, amados, feitura de Deus. Nós fomos recriados em Cristo Jesus para todas as boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nesta boa obra, amados. Para isso Deus nos chamou, para sermos filho. Ele nos deu essa possibilidade, quando ainda nós estávamos condenados à morte eterna, pois o pecado é a morte da alma, amado. O pecado leva o homem a uma morte
ele está morto no próprio delito. O pecado é a corda que amarra a cada ser humano. Sem a presença do Filho de Deus, não há esperança para aquele que vive em delito. Ele não tem desejo pelos prazeres espirituais. Quando olharmos muitas vezes para o nosso passado, amado, nós veremos que nós éramos escravos do inimigo de Deus. A nossa alma estava morta. A nossa alma era um espírito perdido e caído. O estado do pecado estava nos matando, estava nos aprisionando neste mundo. Os homens ímpios, eles são escravos de Satanás. Quando nós vivíamos alienado de Deus, afastado de Deus, sem conhecer o Filho de Deus, nós éramos escravos de Satanás, pois vivíamos simplesmente para a disposição da nossa própria carne. Nós éramos homens carnais, orgulhosos, homens ímpios. Nós éramos ímpios de coração. O nosso coração era maculado com mal, que vivíamos alienados de Deus, satisfazendo simplesmente o desejo da nossa própria carne, inclinado a praticar a iniquidade. Vivíamos inclinados à iniquidade espiritual, vivíamos subjugados aos desejos sexuais. Todos os homens, sendo naturalmente filhos da desobediência, são também por natureza filhos da ira. Nós estávamos predestinados a viver eternamente subjugados pelo inimigo da nossa alma. Mas Deus, com seu grande amor, Ele nos deu vida. Quanta razão tem os pecadores para procurarem fervorosamente a graça que o fará filho de Deus, que o fará herdeiro da glória de Deus. Porque, amados, antes, quando nós estávamos distante de Deus, nós éramos considerados filhos da ira. Nós não tínhamos o amor de Deus, não sentíamos o amor de Deus. O amor eterno ou a boa vontade de Deus para com suas criaturas é a fonte de onde flui todas as misericórdias. É o dom que Deus oferta para cada um de nós, o dom da salvação. Ele oferta este dom por meio da sua misericórdia para conosco. Esse é o amor de Deus, é o amor grande, é o amor benevolente, é a sua misericórdia, e a misericórdia é rica. Todos pecadores convertidos, ele é um pecador salvo, amados. Eu já vos falei que quando nós aceitamos a Cristo, deixamos de ser pecadores, condenados para a ira de Deus, para sermos pecadores redimidos e purificado com o sangue de Cristo. Neste mundo, amado, não existe ninguém que é isento do pecado. Somos pecadores predestinados à ira, ou somos pecadores redimidos pela graça de Deus, redimido e purificado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então, por isso que o apóstolo diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós, amados, somos pecadores, ou somos pecadores predestinados à ira, ou somos pecadores redimidos e purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Então precisamos nos converter, ser convertido, um pecador salvo, livre da condenação do pecado, livre da ira. A graça é que nos salva, amado.
É a graça de Deus que nos salva, é a bondade, é o favor livre e merecido de Deus. Este favor de Deus que Ele leva o homem à salvação. Não é pelas obras da lei, senão pela fé em Cristo Jesus. É a graça sendo derramado na alma e na vida, transformando o ser humano em uma nova criatura, numa alma liberta, em um pecador regenerado, em um pecador purificado pela graça divina por meio do sangue do Senhor Jesus. Então precisamos compreender, amado, que sem a presença do Senhor Jesus não há salvação. Sem a presença do Senhor Jesus seremos uma alma vivente, mas sem a presença da vida eterna. Então precisamos viver uma vida de santidade, sendo nascido de Deus, sendo livre da culpa do pecado, pela graça que perdoa e justifica os pecadores. Se nós um dia compreendermos isso, amado, saberemos que a nossa alma pode ser santificado, pode estar sentado agora no lugar celestial. Nós, mesmo estando agora aqui na terra, estamos já sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este mundo está, amado, condenado eternamente, mas aqueles que são genuinamente libertos por meio do sangue de Cristo, pela graça de Cristo, pela bondade de Deus, ao converter-se ao Senhor nosso Deus, ele vai ter a sua alma salva, eles serão libertos de toda a condenação que existe sobre a sua vida e passará a viver uma vida justa, piedosa, abundante pela graça de Deus. Então devemos esperar, amado, que sobre nós existe um futuro grandioso que Deus promete por meio da sua graça, que Deus oferta a cada um de nós por meio da sua misericórdia. Deus é benevolente e quer nos levar para o reino do Filho do amor. Ele quer que nós nos aproximemos dele para alcançar a salvação eterna. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de benignidade, é a Ti, Pai, que nesse dia de hoje elevo a minha alma em adoração, Senhor. Quero glorificar, exaltar Teu nome. Quero bendizer a Ti, ó Deus, o Senhor, que tem me guardado com Tua destra, que tem me amado, Senhor, com amor eterno, que tem ofertado a salvação da minha alma por meio do sangue carmesim do Senhor Jesus. É a Ti, ó Deus, que neste momento de oração elevo a minha alma em súplica e adoração e digo, Senhor, sou grato, ó Deus, por ter me amado quando eu ainda estava em iniquidade, quando eu ainda estava alienado de Ti, quando eu ainda era escravo de toda sorte de pecado. O Senhor entregou Teu Filho amado para que Ele fosse a propiciação pelos meus pecados, para que eu fosse gerado novamente para uma nova vida, uma vida de amor, uma vida revestido pelo Teu poder, na expectativa e na esperança de um dia chegar na Tua presença e assentar-me eternamente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu oro, meu Deus, nesse instante, pedindo, Pai, a favor deste meu irmão, desta minha irmã que ora comigo, Pai, pedindo da Tua graça,
do revestimento e do fortalecimento, Pai. Pessoas que estão enfermas, que seja curado, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão no leito da enfermidade, que receba a cura da alma, do físico, a cura mental, Senhor, a cura física, que os nervos se restaurem, que os ossos, Senhor, se restaurem, que as medulas ósseas, Senhor, se restaurem, pois o Senhor tem este poder de restaurar completamente o ser humano, de refazer com que haja uma nova história na vida de cada servo do Senhor. Então eu oro nesse dia de hoje, convicto, Pai, que o Senhor é um Deus grande e poderoso, que é um Deus benevolente, operando o Senhor, quem impedirá? Então eu te louvo e te agradeço. Apresento a Ti a minha família, minha esposa, minhas netas, minhas filhas e todos os meus projetos, Pai. Apresento a Ti, Senhor, meu ministério e a minha vida, Pai, para que o Senhor faça de mim aquilo que lhe apraz. Eu te louvo e te glorifico, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.